Você provavelmente já ouviu do câncer, mas você sabia que animais grandes, como baleias azuis ou elefantes, parecem ter uma resistência ao câncer? Parece até que eles são imunes às vezes. Você já ouviu falar de algum animal grande que estava com câncer? Acho difícil. Só que isso é algo bem estranho se for parar pra pensar. Porque quanto maior o animal, ele vai ter mais células. E se ele tem mais células, maior é a chance dele ter uma doença, como por exemplo o câncer. Cancer. Neste vídeo vou te falar sobre o paradoxo de Pareto e também como o estudo de animais maiores como elefantes e baleias pode ajudar no tratamento de câncer ou até em alguma possível cura no futuro. Então, puxa a vinheta! O corpo humano ele faz uma série de divisões biológicas. As nossas células, nossos soldadinhos do corpo, eles ficam se dividindo várias e várias vezes. Até milhões de vezes ou bilhões. E uma coisa que acontece não é se acontecer um problema, é quando acontecer um problema, pois com o grande número de divisões que tem, em algum momento vai acontecer algo errado. E de uma dessas divisões erradas, como por exemplo uma mutação do sistema imune, acaba gerando uma célula de câncer. E essa célula cancerígena pode acabar prejudicando e se multiplicando cada vez mais. Um outro exemplo é que um rato ele tem bem menos células do que um ser humano em quantidade. A única diferença é o do tempo de vida, que o ser humano teria mais e o corpo do ser humano, que é maior, vai ser composto por mais células. Porém, a baleia, que tem bem mais células, mas não parece ter uma grande quantidade de câncer. E então, falar de outros animais maiores. A baleia azul, ela tem muito mais células do que um ser humano, e o ser humano tem muito mais células que um rato. O ser humano e o rato teriam mais ou menos a mesma probabilidade de ter câncer. Mas e a baleia, que mesmo tendo muito mais células, parece que não tem câncer? Parece que não acontece nada? Aí que tá o paradoxo de Pareto, que os animais maiores, eles deveriam ter realmente mais câncer do que realmente tem. E uma possível solução para essa resistência ao câncer de animais maiores seria a evolução, que seria ou os animais evoluíssem e se adaptassem, ou a gente virasse uma vítima do câncer. Então, uma teoria a respeito da evolução é que nesses animais de grande porte, algo que aconteceu foi uma diferença no gene supressor de tumor, que, como o nome diz, é um gene que tem o trabalho de impedir e de prevenir alguns tumores ou algumas mutações que podem prejudicar o nosso corpo. E esses genes supressores de tumor, eles ou impedem que a mutação ocorra, ou ordenam para que a célula se autodestrua. E acontece que os animais maiores, eles têm um número maior desses genes supressores. E o elefante, por exemplo, por ser um animal maior e ter mais desses genes supressores, fica mais difícil dele contrair câncer, porque vai precisar de mais mutações para ocorrer. Ele tem mais DNA supressor de tumor, seria mais difícil de acontecer uma mutação ou de algo ruim acontecer. Por isso que fica mais difícil de um elefante conseguir um tumor. Os elefantes, eles não são imunes ao câncer, mas parecem ser mais resistentes. Então a resposta para acabar com o câncer de vez, para erradicar o câncer da história, da face da Terra, seria a evolução o único jeito? A resposta é que sim e que não, porque a evolução é algo que não é 100% previsível. Isso é algo que pode acontecer, mas é algo que também não pode acontecer, pois há uma série de cenários que pode acontecer com a evolução. Podemos se adaptar, como também podemos se perder. Então, próximo. Uma outra possível solução, então, seria os hipertumores. Um hipertumor seria um tumor que tem um tumor. Ou um outro exemplo para associar, tipo, se é um parasita tivesse um parasita. Tipo, um parasita que estivesse sugando energia de um outro parasita. Tipo isso. Meio confuso. As células, elas normalmente trabalham junto para formar órgãos e outros tecidos, mas as células cancerígenas, elas são mais egoístas e não gostam de trabalhar em equipe. As células cancerígenas, elas trabalham para seu próprio benefício, até sugando energia e nutrientes de outras células saudáveis. E se conseguirem nutrientes o suficiente, formam grupos de tumores e aí fica
bem mais difícil de se tratar. Mas ter um tumor não é fácil. São milhões ou até bilhões de células cancerígenas se multiplicando e precisa de muita energia e recursos para isso acontecer. Mas é o quanto de nutrientes e recursos que ela suga do seu corpo que é um fator limitante. Porque o quanto de material que você tem é o quanto que você consegue fazer uma construção. Porém, uma grande coisa diferente que pode acontecer é que as células cancerígenas elas são instáveis. Elas vão se multiplicando e fazendo mutações até que em algum momento ela pode de repente fazer uma célula cancerígena que ela não coopere com as outras células cancerígenas que estavam antes, criando um novo inimigo para o corpo. Porém, esse novo inimigo, ele também briga pelos mesmos recursos e nutrientes que as outras células cancerígenas estavam brigando. E as células do novo tumor se multiplicariam e criariam um hipertumor, roubando os nutrientes do tumor original, matando de fome as células do câncer original também. Para explicar, seria como se o câncer estivesse matando o próprio câncer. E poderia ter um outro tumor em cima desse segundo tumor, e esse ciclo poderia se repetir várias vezes, podendo até prevenir que o câncer vire um problema. Para animais maiores. Em animais grandes é possível que tenha mais desses hipertumores, mas esses hipertumores não sejam grandes o suficiente para o animal grande perceber, ou para afetá-lo de alguma forma. Um exemplo, em 2 gramas de tumor, se fosse 2 gramas de tumor em um rato, ou 2 gramas de tumor em um ser humano, o número de divisões celulares para ter esses mesmos 2 gramas de tumor seriam as mesmas. E, para uma baleia, 2 gramas de tumor também teria o mesmo número de divisões celulares, só que o espaço ocupado em cada um desses animais é diferente. Vai ser um espaço maior se é, por exemplo, 2 gramas numa baleia gigante. Então pode ser que até a baleia pode ser que uma baleia tenha vários cânceres, mas seja vários cânceres que são pequenos em proporção ao tamanho enorme que a baleia é. Mas a baleia ela pode ter vários cânceres muito pequenos no corpo dela, mas esses cânceres são tão pequenos que ela pode nem perceber devido ao seu grande tamanho, porque afinal a baleia é gigante. Talvez seja até por isso que baleias azuis não são falados muito em situações com câncer. Porém, os cientistas ainda não têm certeza do porquê animais maiores, como as baleias azuis, parecem não ter câncer ou serem mais resistentes a ele. Mas pesquisas em geral podem ajudar em tratamentos de câncer ou até em alguma possível cura no futuro. Então vamos continuar estudando e, para quem sabe, talvez um dia acabar com o câncer. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Agora que você aprendeu 2 possíveis soluções de uma baleia azul não ter câncer, ou de algumas possíveis soluções para o câncer, talvez. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like.